Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa classe bíblica de Mateus 24. Estamos hoje, de fato, terminando nossa série com a parte 2 do título A Última Abominação. A expressão dita por Jesus em Mateus 24, nós estudamos na semana passada o conteúdo bíblico, a interpretação, e não fugindo dessa interpretação, o espírito de profecia, né? Ellen White, principalmente o livro O Grande Conflito, no capítulo 1. Nós veremos a confirmação dessa interpretação, sempre conectado com Daniel, Apocalipse, para nossa segurança, né? Nós confirmaremos essa interpretação e faremos uma conexão com o conselho que já é específico de Ellen White a respeito do sinal que será deixado por o último cerco, né? Contra a cidade de Jerusalém. É por isso que aqui a ilustração desse primeiro slide está como sendo a destruição de Jerusalém, sempre interesse histórico nosso para esse evento lançar luz a respeito dos eventos futuros, tá bom? Então, com essa rápida introdução, nós vamos fazer uma oração para iniciarmos nosso estudo. Por favor, irmã Marilane. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos eternamente gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus de perdão, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é grande em poder e o Senhor é tão amoroso que permitiu que Jesus morresse no nosso lugar. É com esse pensamento que vamos estudar mais uma vez Mateus, para que nós possamos compreender com mais profundidade, Senhor, para que nós nos preparemos para a tua volta. Todos nós temos esse mesmo desejo de conhecer Jesus face a face e de ir para o céu com Ele por 1000 anos e depois retornar a essa terra por toda a eternidade. Nos abençoa nesse instante com teu Santo Espírito, para que Ele possa nos corrigir, nos ensinar e nos capacitar. Dê uma bênção especial ao Johan, Senhor, para que ele possa ser usado mais uma vez por ti. Te pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Então, vamos para o nosso primeiro texto bíblico, que se encontra em Lucas. Se a gente está falando da destruição de Jerusalém, com muita tristeza, o próprio Jesus, né, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Ele, enxergando os tempos que viriam sobre essa cidade, é, que recebeu tanta luz e rejeitou tantas mensagens e mensageiros, vendo o destino dela, ele chorou, né? Então, já vamos para o que Ellen White comenta a respeito desse fato, né? Chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém, por causa da cegueira e impenitência daqueles que ele viera abençoar e salvar. A história de mais de 1000 anos do favor especial de Deus e de seu cuidado protetor, manifestos ao povo escolhido, estava avante dos olhos de Jesus. Então, estamos dando os comentários a respeito dos sentimentos e que Jesus falaria a respeito da destruição de Jerusalém. Esses 1000 anos a gente sabe que se decorreram por uma longa história descrita no Antigo Testamento, né? E ainda continua o comentário, ela dizendo assim: Jerusalém fora honrada por Deus acima de toda a terra. Sião fora eleita pelo Senhor, que a desejara para sua habitação. Ali foi construído um santuário, né? Onde se manifestava a teologia, né, as lições a respeito do plano da salvação. Ali, durante séculos, santos profetas haviam proferido mensagens de advertência. Ali, diariamente, se oferecera o sangue dos cordeiros mortos, apontando para o vindouro Cordeiro de Deus. Ali, Jeová revelara a sua presença na nuvem de glória sobre o propiciatório. Quanta bênção, quanta evidência e prova de que Deus estava com eles, enquanto fiéis, os israelitas.
página 22 do livro Grande Conflito. Estamos lendo esse livro nesses 3 slides aqui. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido. Lá no primeiro capítulo da nossa série, nós mostramos alguns textos dela, né, dizendo exatamente o que estamos aqui agora recapitulando. Jesus usou a ilustração da destruição de Jerusalém para se referir à destruição final. Então, tudo que Jerusalém representa diz respeito ao mundo, seu endurecimento, rejeição de mensageiros, rejeição da palavra, rejeição dos sinais, sempre com uma ênfase primária no povo de Deus também, né? Mas o foco da destruição será o mundo, equivalendo a Jerusalém, e os israelitas e os fariseus, equivalendo à igreja adventista do sétimo dia, como povo de Israel moderno, tá? Então, esses paralelismos são importantes serem pontuados aqui. Então, Jerusalém, um símbolo do mundo endurecido, na incredulidade e rebelião, e apressando-se ao encontro dos juízos retribuidores de Deus. Retribuidores de quê? Dessa infidelidade, né? A idolatria e desobediência. As desgraças de uma raça decaída, imprimindo-lhe a alma, arrancavam de seus lábios aquele clamor extremamente amargurado. Viu a história do pecado traçada pelas misérias, lágrimas e sangue humanos. O coração moveu-se-lhe de infinita compaixão pelos aflitos e sofredores da terra. Angustiava-se por aliviar a todos. De fato, Jesus foi enviado e ele veio e entregou sua vida para salvar a todos. Ele ama todos. Porém, ele não pode obrigar e ele não pode também estender o céu e a eternidade como um presente para todos aqueles que o rejeitam. Dessa maneira, a justiça será feita após o término da graça, né? O que estamos vendo aqui sendo descrito. Jesus, olhando para a última geração, viu o mundo envolto em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. E se a gente pudesse resumir, né, qual era o engano que envolvia Jerusalém? Eles se achavam os melhores, eles se achavam que cumpriam a lei, eles menosprezaram os profetas, eles estavam, como a gente viu no estudo passado, sobrecarregando com leis desnecessárias e a tradição dos homens, o que de fato representava o verdadeiro sentido, né, do sábado. Além de perseguirem a João Batista, em referência e um paralelo a Ellen White, né, o que nós já conversamos aqui também. Então, todas as características que a gente poderia descrever ao Israel daquele tempo, né, antes da destruição de Jerusalém, se repetem com o povo adventista e com o mundo que permanece dormido, né, morno e sem entender que se encontra no engano. O grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria rejeitarem a lei de Deus. Nós sabemos que se nós rejeitamos a lei de Deus, estamos rejeitando o autor da lei, né? Lembrando sempre que a salvação é pela graça, mediante a fé. Porém, a lei de Deus, a guarda da lei de Deus, é evidência de que aceitamos essa graça e já estamos salvos, tá? Então, a lei é fundamento do seu governo no céu e na terra. Os preceitos de Jeová seriam desprezados e anulados. Milhões na servidão de pecado, escravos de Satanás, condenados a sofrer a segunda morte, recusar-se-iam a escutar as palavras de verdade no dia de sua visitação. Terrível cegueira, estranha presunção. Não é assim que se encontra o mundo? Nas diversas áreas que a gente poderia analisar. O texto na página 25, o mesmo livro, O Grande Conflito. Com a subversão de Jerusalém, os discípulos associaram os fatos da vinda pessoal de Cristo em glória temporal, a fim de assumir o trono do império do universo.
castigar os judeus impenitentes e libertar a nação de jugo romano. Perceba aqui o engano que os próprios discípulos tinham na sua mente, né? Então ali talvez como nós, como adventistas, nós deveríamos colocar isso na nossa mente. O que penso eu a respeito da vinda de Jesus? Será que eu penso nela esperando apenas a vida eterna? Será que eu penso aguardando as bênçãos? Será que eu desejo ela porque não haverá mais doença? Será que eu desejo ela por qualquer X motivos que podem até ser bons, mas não a motivação principal e correta? A qual seria desejo intenso e imenso de agradecer a Jesus por aquilo que ele fez e o desejo de passar com ele a eternidade. A companhia, quem vai, quem não vai, quem fica, se vai ser para sempre, se não, se vai ser 1000 anos, se vai ser em ruas de ouro. Isso é secundário diante do desejo maior que é um dia abraçar o nosso querido Salvador, né? Então, estou só fazendo alguns insights aqui para percebermos que se os discípulos esperavam algo de Jesus, talvez nós estejamos esperando algo que não se encontra, inclusive, na revelação, né? Em relação à sua segunda vinda. O Senhor lhes dissera que viria a segunda vez. Daí, com a menção dos juízos sobre Jerusalém, volveram o pensamento para aquela vinda. E, como estivessem reunidos em torno do Salvador, sobre o Monte das Oliveiras, perguntaram: quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Se a gente pudesse também fazer um paralelismo curto, isso vai denunciar a motivação que muitos de nós temos. Quando nós divulgamos a série Mateus 24, qual foi seu interesse ao estudar este capítulo? Entender os sinais, assim como foi a preocupação dos discípulos e a motivação da pergunta deles, né? Quando será o sinal? O foco são os sinais ou o foco é o dono da história que dará fim a essa história quando ele vier pela segunda vez? Quando nós lançamos assuntos proféticos, assuntos do fim do mundo, assuntos, Jesus já volta, a lei dominical está para ser promulgada, Trump vai ser eleito, a guerra de Israel com Hamas. Tenho certeza de que esse tipo de títulos, né, mais, se a gente pudesse falar, sensacionalistas ou alarmistas, mesmo usando, né, a palavra de Deus como fundamento, nós teríamos mais pessoas procurando saber a respeito, né? Quando veio a pandemia, milhares quiseram entender as profecias. Houve um despertamento. Mas onde estão esses milhares hoje? Continuam com o mesmo desejo de entender a palavra de Deus? Agora nós vamos trocar de assunto, né, com a nossa nova série. Será que o interesse pelas pessoas será o mesmo? Nós vamos ouvir falar a respeito de Jesus e a cura que ele vai propiciar para nossas doenças mentais. Quando nós falamos a respeito de outros assuntos, o interesse pela Bíblia, entre aspas, por assuntos conhecidos, já decai rapidamente e as pessoas deixam de buscar, né? Então, quantos grupos, quantos canais, quantos vídeos se lançam a respeito dos sinais, né? Quando serão estas coisas? Qual será o fim? O que que eu tenho que fazer? É, a nossa preocupação é com os sinais ou a nossa preocupação é com o nosso preparo? Né? Então, às vezes, eu sempre me pergunto: será que estamos fazendo as perguntas corretas? A pergunta que os discípulos fizeram falava a respeito da sua motivação. Eles queriam entender a sequência dos eventos para saber quando que eles poderiam aguardar seu mestre. Tomara que nós não caiamos no mesmo erro, né? O futuro estava misericordiosamente velado aos discípulos. Houvessem eles, naquela ocasião, compreendido perfeitamente os dois terríveis fatos, os sofrimentos e morte do Redentor e a destruição da sua cidade e templo, teriam sido dominados pelo terror. Cristo apresentou diante deles um esboço dos importantes acontecimentos a ocorrerem antes do final do tempo. Em certa medida, isso também se aplica a nós.
Suas palavras não foram então completamente entendidas, mas a significação ser-lhes ia revelada quando seu povo necessitasse da instrução nelas dada. A profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido, ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Até aqui, recapitulação daquilo que nós viemos batendo na mesma tecla, né? Foco e atenção na destruição de Jerusalém, porque é dali que nós vamos tirar as lições para os últimos dias. Como foi a destruição de Jerusalém em termos do primeiro cerco? Ok? Houveram dois cercos, a gente sempre tem repetido, é no segundo que veio a destruição final. Mateus 24, 15, 16 e Lucas 21, 10 falam praticamente a mesma coisa. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. O que Ellen White comenta a respeito disso, né? Quando os símbolos idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Então o que ele está dizendo é que o lugar santo não está no templo. Vamos falar isso um pouquinho melhor depois, tá? Então é um pouco além, extramuros, que se delimitava o lugar santo, para que eles pudessem enxergar que os romanos, né, através dos símbolos idolátricos, este fosse um sinal da fuga e da saída de Jerusalém. Quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam demorar-se. Por toda a terra da Judeia, bem como em Jerusalém mesmo, o sinal para a fuga deveria ser imediatamente obedecido. Qual era o sinal? O cerco dos estandartes romanos aos arredores do Templo de Jerusalém. Aquele que acaso estivesse no telhado não deveria descer à casa, mesmo para salvar os tesouros mais valiosos. Os que estivessem trabalhando nos campos ou nos vinhedos não deveriam tomar tempo para voltar a fim de apanhar a roupa exterior, posta de lado enquanto estavam a labutar no calor do dia. Não deveriam hesitar um instante para que não fossem apanhados pela destruição geral. É muito claro, né, o que Jesus disse. E ela reforça essa questão, né? É um passo de fé diante de um sinal, para deixar tudo para trás e obedecer a Jesus. O que disse Miqueias a respeito do que seria, né, uma profecia a respeito da destruição de Jerusalém? Ouvi agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. O que estamos extraindo desta profecia de Miqueias, que falou mais para o nosso tempo do que para o tempo dele? Que nós não podemos esperar que dos chefes das nossas, né, dos nossos sacerdotes, venha a mensagem de advertência que nós estamos trazendo aqui, ok? Porque não ocorreu no passado e não ocorrerá no futuro. Não foram os saduceus, não foram os sacerdotes, não foram os que vieram depois de Anás e Caifás que consideraram as palavras de Jesus como verdadeiras e muito menos advertiram o povo desse sinal, tá? Vamos adiante. Ellen White sempre comentando aqui a respeito, né? Durante quase 40 anos depois que a condenação de Jerusalém fora
pronunciada por Cristo mesmo, retardou o Senhor os seus juízos sobre a cidade e nação. Você se lembra que a gente estudou que quando ele tinha cumprido 2 anos e meio de ministério, ele ainda falou que restaria um ano para ele pudesse adubar a terra, né, daquela figueira. E depois de mais um ano de misericórdia, eles fecharam seu coração. Mesmo depois de 490 anos, né, de perdão, 70 vezes 7 vezes, Jesus perdoando esse povo, eles endureceram seu coração. Mesmo assim, mais 40 anos, a ilustração, né, do tempo do deserto de Israel, ainda eles tiveram tempo de pensar que o movimento que Jesus tinha criado não era qualquer um, não era falso. Esse Jesus tinha sido de fato o Filho de Deus, pelo que estava ocorrendo, né? O cristianismo se propagando. Mesmo assim, essa cidade ficou cega diante dos sinais que estavam para ocorrer e a sua destruição iminente. Maravilhosa foi a longanimidade de Deus para com os que lhe rejeitaram o evangelho e assassinaram o filho. A parábola da árvore infrutífera representa o trato de Deus para com a nação judaica. Fora dada a ordem, corta-a para que, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Nós estudamos a respeito disso, né? A parábola da figueira. Nenhum cristão pereceu. Esse foi outro fato. E isso se extrapola para o futuro. Se nós seguirmos o conselho dado pela palavra de Deus e o Espírito de profecia, nós seremos preservados também. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fizera os seus discípulos o aviso, e todos os que creram em suas palavras aguardaram o sinal prometido. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, disse Jesus, sabei que é chegada a sua desolação. E nós vimos por Daniel, por Apocalipse, que a última abominação vai consistir numa lei dominical que vai surgir no meio dos Estados Unidos, né, o poder que surge da terra, que vai fazer uma imagem a respeito do poder que surge do mar, para influenciar ao mundo, para desonrar o santo sábado, a lei de Deus. E essa é uma abominação para Deus, né? Então, da mesma maneira, nós vamos chegar lá, né? Então, o que equivaleria a esse sinal? O cerco de Jerusalém. Então, nós saberemos que será chegada a destruição do mundo quando nós virmos esse sinal. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, saiam. Então, haverá algo equivalente a abandonar Jerusalém, a abandonar um local geográfico, tá bom? Estamos já adiantando o que nós aguardamos pela Bíblia e pelos paralelismos a respeito do que vai se constituir esse sinal final. Depois que os romanos, sob Céstio, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco. Quando tudo parecia favorável a um ataque imediato, os sitiados, perdendo a esperança de poder resistir, estavam a ponto de se entregar quando o general romano retirou as suas forças sem a mínima razão aparente. Entretanto, a, a misericórdia, providência de Deus, estava dirigindo os acontecimentos para o bem de seu próprio povo. O sinal prometido fora dado aos cristãos expectantes, e agora se pronunciou a todos a oportunidade para obedecer o aviso do Salvador. É bem provável que no futuro também haja algo parecido. Quando vier uma primeira ameaça, né, de sítio, de cerco, de perseguição, o inimigo pode brincar com o povo de Israel e com o mundo inteiro dizendo: o lobo, ele está vindo, né? Já é o fim, já é o sinal, já devemos fazer isso, aquilo. E de repente tudo vem uma aparente calmaria e uma falsa, né? Falso tempo de paz e harmonia. E de repente virá o fim. Então, muita atenção com isso também, por quê? Porque nós sabemos, pela parábola das 10 virgens, que todas
as 10 dormiram. Então, mesmo os escolhidos, mesmo os que estudam profecia, mesmo os que estão estudando Mateus 24, mesmo os que estão estudando Daniel e Apocalipse, dormirão. Ok? Claro que isso não deve nos levar a nós ficarmos desmotivados de continuarmos estudando a palavra de Deus, tá bom? Mas o inimigo é muito astuto e sagaz, tá? Vamos continuar. Na ocasião do cerco dos judeus, estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Aqui um insight de Ellen White sobre o assunto do santuário que nós também já estudamos, né? Então, as festas judaicas lançam luz sobre eventos que vão se repetir no futuro, pois elas têm um cumprimento profético final e futuro. Elas são ilustração do plano da salvação até a sua concretização final. Jesus morreu na Páscoa, descansou e cumpriu a festa das primícias, e quando ele voltar, né, a festa das trombetas, já ouviram falar das 7 trombetas de Apocalipse, né? Será o anúncio do juízo que está terminando. A festa dos tabernáculos faz menção a João 14, 1 a 3, quando Jesus está preparando as nossas moradas, né? Os nossos tabernáculos, quando nós iremos pela eternidade morar nessas tendas, certo? Então, todas essas ilustrações que nós já estudamos fazem menção ao cumprimento final dos eventos usando o santuário e as festas judaicas como base. Então vamos para o segundo cerco, que foi o final e o fatal, né? Como foi? Terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi reassumido por Tito. Então, os romanos, por ordem do imperador, voltaram com a ordem agora sem retorno, né? Até acabar com a cidade e os judeus. A cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa. Vejam, né? O inimigo é muito astuto, né? Ele atacou no momento em que eles estavam com foco na celebração de um ritual judaico. Até o próprio Estado judeu, né? Todas as vezes que ele foi atacado no Yom Kippur, nos feriados nacionais, justamente para que eles sejam surpreendidos e as defesas deles não estejam, né, em alerta. Algo semelhante vai ocorrer provavelmente conosco, ok? Isso correlacionado também com as festividades e as celebrações do santuário também, né? Então a cidade foi assaltada na ocasião da Páscoa, quando milhões de judeus estavam reunidos dentro dos seus muros. Suas provisões de víveres, que a serem cuidadosamente reservadas, teriam suprido os habitantes durante anos, tinham sido previamente destruídas pela rivalidade e vingança das facções contendoras, e agora experimentaram todos os horrores da morte e a fome. O que isso quer dizer? Que dentro do povo de Deus, no futuro, haverão algumas facções que vão contender. Em que aspecto? Aqui, no passado, foi facções que literalmente tiveram lutas internas. Então, no final dos dias, o nosso povo também não estará completamente unido. E nós já vemos vislumbres, né, dessas questões. Como nós começamos a nos dividir a respeito do legalismo, do liberalismo, da interpretação de tal assunto, da interpretação desse. Surgiram assuntos como o Espírito Santo, alguma luz profética sobre um assunto X, os 7 reis, é, as questões de inclusão, a música, a ordenação de mulheres. O que está ocorrendo com a igreja hoje? Ela está passando por uma crise de identidade. Todos, de fato, conhecem e têm um parecer baseado na Bíblia a respeito desses assuntos que eu mencionei. Então, no momento em que a igreja estiver prestes a sucumbir, é que Satanás atacará também
a esse povo. Milhares pereceram pela fome e pela peste. Ellen White está citando duas palavras que aparecem em Mateus 24. Nós já passamos pela peste. Não significa que seja a pandemia final, né? Ainda resta fome, que nós não sabemos quando virá, mas certamente virá. E nós precisamos estar muito advertidos a respeito. Isso não significa que tenhamos que fazer provisão. Nunca houve esse conselho, tá bom? Mas precisamos lembrar de que ainda virá a fome da maneira que nós não esperamos sobre o mundo e sobre as nossas famílias. Milhares pereceram pela fome e pela peste. A afeição natural parecia ter desaparecido. Maridos roubavam da sua esposa e esposa do seu marido. O inimigo vai fazer o quê? E nós vamos falar sobre isso no nosso primeiro estudo de saúde mental. Qual é o objetivo de Satanás para os relacionamentos nos últimos dias? Isso tem provocado alterações da saúde emocional nos seus filhos? Vinham-se filhos arrebatar o alimento da boca dos seus pais idosos, o que nós estudamos em Marcos, né? Essa semana que se passou. O Corban, hipócritas, dizendo: Olha, pai e mãe, não posso cuidar de você porque os meus recursos já foram para a igreja. As mãos das mulheres piedosas cozeram os próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha de meu povo. Que terrível, né? Terríveis cenas a respeito dessa destruição. Os chefes romanos esforçaram-se por infundir terror aos judeus, assim fazê-los render-se. Então haverá o quê? Opressão, uma pressão econômica, financeira, não sei, né? Para que nós caiamos na infidelidade também. Os prisioneiros que resistiam a cair presos eram açoitados, torturados e crucificados diante do muro da cidade. Centenas eram diariamente mortos desta maneira, e essa horrível obra prolongou-se até que, ao longo do vale de Josafá e no Calvário, se erigiram cruzes em tão grande número que mal havia espaço para mover-se entre elas. De tão terrível maneira foi castigada aquela espantosa maldição proferida perante o tribunal de Pilatos. O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Quem proferiu essa sentença? Foi uma autossentença, não foram os judeus, os líderes, os sacerdotes de Israel. Os textos continuam. Tito precipitou-se para o local, seguido de seus generais e legionários, e ordenou aos soldados que apagassem as labaredas. O rei do norte, né, o papado, junto com a união dos poderes civis, se estenderão essas lideranças contra o povo de Deus no futuro. Em sua fúria, os soldados lançaram tochas ardentes nas salas contíguas ao templo e com a espada assassinavam um grande número os que ali tinham procurado refúgio. O sangue corria como água pelas escadas do templo abaixo. Milhares e milhares de judeus pereceram acima do ruído da batalha. Ouviam-se vozes bramando: Icabode, Icabode, foi-se a glória. Flávio José comenta de que pelo menos 1 milhão de judeus foram mortos. Pela obstinada rejeição do amor e misericórdia divina, os judeus fizeram com que a proteção de Deus fosse deles retirada e permitiu-se a Satanás dirigir-os segundo a sua vontade. As horríveis crueldades executadas na destruição de Jerusalém são uma demonstração do poder vingador de Satanás sobre os que se rendem a seu controle. Terrível, terrível, né? Declarações de Ellen White. Não podemos saber quando devemos a Cristo pela paz e proteção de que gozamos. É o poder de Deus que impede que a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. E se nós estamos hoje ainda, né, em paz e sem perseguição, é porque é obra e graça, né, da misericórdia de Deus. O Espírito de Deus persistentemente resistido é afinal retirado do pecador. E então
poder algum permanece para dominar as más paixões da alma, e nenhuma proteção contra a maldade e a inimizade de Satanás. A destruição de Jerusalém constitui tremenda e solene advertência de todos os que estão tratando levianamente com os oferecimentos da graça divina e resistindo aos rogos da misericórdia de Deus. Jamais foi dado um testemunho mais decisivo do ódio ao pecado por parte de Deus e do castigo certo que recairá sobre o culpado. Continuamos. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento. Então, já estamos no meio do nosso estudo, indo para o cumprimento final. Qual será a última abominação? Do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e calcou os pés a sua lei. Mas naquele dia, bem como na ocasião da destruição de Jerusalém, livrar-se-á o povo de Deus. Está parafraseando Daniel 12:1, né? Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos, né, ou com o seu nome escrito nos livros, Cristo declarou que virá a segunda vez para reunir a si os seus fiéis. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade nos céus. Assim como ele preveniu os seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que se aproximava, para que pudessem escapar também, advertiu o mundo quanto ao dia da destruição final. Mateus 24 está aí, é a prova disso. E lhes deu sinais de sua aproximação para que todos os que queiram possam fugir da ira vindoura. Quais foram esses sinais? Primeira, Segunda Guerra, terremotos, maremotos, furacões, tsunamis, pandemia, uma guerra nova, né? Luta no Médio Oriente, é, perversidade, imoralidade, todos os sinais, falsos profetas, todos os sinais de Mateus 24 praticamente cumpridos, exceto a pregação do Evangelho e a última abominação que estamos falando aqui. Declara Jesus: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Muito bem. Qual será então o sinal para o povo de Deus? Agora vamos para a aplicação final. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Mateus 24 é interessante, né? Contém os detalhes e prelúdio da destruição de Jerusalém. E é muito interessante também que o grande conflito, o livro, né, escrito por Ellen White, contém os dois grandes eventos. No capítulo 1 está a destruição de Jerusalém, no ano 70, e nos capítulos finais do grande conflito, fala a respeito dos eventos finais que levam à destruição do mundo. Então é como se Ellen White tivesse comentado, né, a segunda aplicação de Mateus 24, nos seus últimos capítulos do livro Grande Conflito, e a parte histórica no capítulo 1, ok? Por isso que nós confiamos que o Espírito de Profecia, né, é palavra inspirada por Deus também. E apenas uma recapitulação muito rápida aqui, né? Quando Babilônia atacou Jerusalém e a destruiu, foi por quê? Pela idolatria, pecado, cegueira, orgulho, entre outros. A Shekinah abandonou o santuário e logo depois do abandono veio a destruição. Jeremias, Abacuque, Lamentações contam a respeito dessa destruição. E Daniel descreve que a Babilônia
atacaria o povo de Israel. E águias seriam os símbolos de Babilônia atacando, assim como nós mostramos aqui, né? As águias, e foi um capítulo inteiro que nós estudamos, né? Qual era a representação desse símbolo no passado, no presente e no futuro. Então, na época da primeira destruição de Jerusalém, houve fome, espada, peste, descrito por Jeremias. Jeremias disse que Deus enviou muitos mensageiros, e Ezequiel menciona que houve um selamento prévio do fim do tempo de graça e um juízo final, ok? O sábado foi transgredido, violado, porque eles negociavam aos arredores do muro. O livro de Esdras e Neemias conta a história de todos aqueles que foram levados cativos para a Babilônia por desobedecerem, serem fiéis a Deus e aos seus mandamentos. Ok? Então, tudo isso que estamos falando do passado vai se repetir no futuro. Porém, houve uma restauração de Jerusalém, né, do povo. Esdras e Neemias contam que muitos voltaram para Jerusalém, reconstruíram, houve um arrependimento, né? Passou o tempo, Jesus veio, a sua primeira vinda, ele entrou dentro do templo, ele cumpriu seu ministério, se cumpriram as 70 semanas, aqueles 2 anos e meio e mais um ano de misericórdia de Deus, a última metade da última semana das 70 semanas, né, com a morte de Estevão, termina o tempo determinado para Israel, para o povo judeu, e ainda mais 40 anos, então, novamente, eles desonram a Deus, sendo infiéis, não reconhecendo Jesus, e eles fechando os olhos para o conselho de Jesus, né? E se repetem as mesmas cenas, né? Antes da destruição de Jerusalém. A Shekinah, o próprio Jesus, né? O Verbo encarnado, ele se afasta do templo, sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras e ali ele chora, né? Antes daquela destruição. Aí ocorrem as cenas que nós estudamos da figueira, né? E dentre outras. E segundo o texto que está dizendo aqui, né? Então, aonde estaria essa abominação? No lugar santo. E nós já estudamos, né? E vimos que esse lugar santo está aos arredores do muro de Jerusalém, tá? Não era na cidade nem o templo, e sim estavam a alguns metros à distância dos muros. Lucas 19, 41 e 44 ainda traz detalhes a respeito dessa destruição, né? É, E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Esse é o contexto que nós já limos, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. O que ele está falando para Israel vai se repetir para o Israel moderno futuro, hoje, né? E te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo de tua visitação. Essa destruição seria consequência da abominação que estaria no lugar santo. Então, se no passado Roma definia o sinal do cerco, né? No futuro também será Roma que vai definir o sinal do cerco. Apocalipse nos diz de que Roma papal tem a sua ferida mortal e elas têm vias de cura. Então, quando essa ferida for curada, Roma estará em condições de estabelecer esse sinal, tá bom? Então, as águias, nós já falamos, né, são representação do poder dos Estados Unidos da América. Está no seu símbolo, nós analisamos a nota do dólar, nós analisamos a simbologia, por que as águias, o número de flechas, tudo isso nos capítulos anteriores, né? Quem perdeu pode assistir, está tudo bem comentado. Então, a abominação era algo que eles podiam ver.
Não era algo invisível, não era um arrebatamento secreto, não foi dado apenas a poucos profetas, não foi dado, não, era algo visível e no futuro também será algo visível e público, ok? De maneira que todos saberão, porque ao verem o sinal, eles poderiam fugir imediatamente, tá bom? É, essa abominação era um presságio e anúncio de que a desolação, destruição viria. Da mesma maneira, no futuro, nós sabemos o que dispara o derramamento das 7 pragas, o fim do tempo de graça. E o que dá é a causa do fim do tempo de graça? Quando todo mundo rejeita a Cristo e a sua lei. E qual é a prova de que todo mundo rejeitou a sua lei? Quando todo mundo se ajoelha diante de um falso dia de adoração. Percebem? Então, quando nós falamos na ordem da causa e efeito, Deus é muito coerente e justo, e o juízo, né, das pragas, o juízo executivo, só se inicia quando todos já decidiram: eu sigo a lei de Deus ou eu sigo a lei dos homens. Então, todo mundo tomou a sua decisão, e um último alerta é dado, misericórdia de Deus, né, ao mundo: sai dela, povo meu, antes de que, para que você não receba a marca da besta, né? Então, tudo isso está muito bem conectado e nós falamos a respeito disso, tá? Então, vamos adiante aqui. Não está longe o tempo em que, como os primeiros discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Agora ela já está falando de quê? Do futuro. Assim como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos foi o sinal da fuga para os cristãos da Judeia, a assunção do poder por parte da nossa nação, no decreto que impõe o sábado papal, será um aviso para nós. Ela não está confirmando o que nós interpretamos da Bíblia. A Bíblia diz: olha, a marca da besta, semana passada, o resumo do resumo do resumo, né? A marca da besta é a última abominação. E a marca da besta é a imagem da besta. É um falso dia de adoração. Não adorem ao Criador. A mensagem do terceiro anjo diz: adorem ao Criador. A mensagem de Satanás dirá: não adorem ao Criador, adorem a besta, adorem aquele que mudou os tempos e a lei. Então, quando os Estados Unidos, ele está dizendo, né, a nossa nação, e por Apocalipse nós podemos parafrasear, né, quando a besta que surge da terra impor o domingo, porque eles chamam de sábado, certo? O sábado não mudou de nome para eles. Eles reconhecem que tem autoridade, eles falam de que o domingo foi reconhecido por Deus, porque a igreja chancelou essa mudança. Será o quê? Um aviso para nós. Ou seja, este sinal é o último visível e daí em diante os eventos são muito rápidos e o fim vem de forma muito acelerada, da maneira como nós já estudamos. Então, o que que é esse sinal? Esse sinal é o primeiro cerco, ok? Quando a lei dominical for instaurada nos Estados Unidos, esse será o sinal comparado ou com o paralelismo que nós fizemos com o primeiro cerco, tá bom? Será então a hora de deixar as grandes cidades, preparando-se para deixar as menores, para asilos em lugares isolados entre as montanhas. Qual é o objetivo de Deus ao ele deixar esse conselho muito claro? Creio que nós já tivemos uma lição muito clara na pandemia, né? Quem estava em problemas de propagação do vírus, de economia, de falta de alimentos no supermercado, de controle da mobilidade, etc, etc. Os que estavam no campo ou os que estavam na cidade? Os que estavam no campo estavam respirando ao puro, tomando vitamina D, tomando sol, fazendo exercício físico, não estavam aglomerados. Quem se beneficiou com tudo isso? Os que seguiram os conselhos de Deus, e nós estamos dizendo com isso de que aquele tempo da pandemia já era o sinal para deixar as cidades. Não,
Nós não estamos dizendo isso. Não é isso que está escrito aqui. Mas o que nós já podemos dizer é que nós já aprendemos essa lição como humanidade. E muitas pessoas que não sabem de Mateus 24, não sabem de Bíblia, não sabem de Apocalipse, não sabem de Ellen White, reconheceram que as cidades seriam um lugar terrível para passar a próxima pandemia e que ela pode vir a qualquer momento. E se não vier, né? E se a gente pudesse utilizar a outra palavra que nós lemos, né? A peste de Mateus 24 já passou. Qual é a próxima palavra que infelizmente vai vir a qualquer momento? Não sabemos quando. A fome. Aonde nós vamos sofrer os maiores efeitos numa escalada de falta de alimentos? Nas cidades ou no campo? Se a sequência, né, de suprimentos de alimentos for cortada, as pessoas que moram nas cidades vão sofrer com essa questão dos alimentos. Os que estiverem no campo vão ter pelo menos alguma mandioca, algumas frutas, não sei se alguma outra, dependendo do que for plantado ali, né, etc. Então vejam que estamos falando apenas dos benefícios, entre aspas, físicos de saúde, né? Mas esse é um outro assunto que nós não vamos poder estudar, mas a maneira de resumo, né? Não é apenas fugir da perseguição, não é apenas fugir de uma falta de alimentos, não é fugir da próxima pandemia. O objetivo de ir para o campo e abandonar as cidades é para terminar o nosso preparo. O nosso preparo precisa começar onde nós estamos. Se já estamos no campo, se numa cidade pequena, numa cidade maior, nosso preparo precisa começar hoje, ontem, né? Então, o campo é o local mais apropriado para finalizar o nosso preparo. Ali não temos comodidades, não estamos conectados com o sistema como estamos na cidade, não dependemos da eletrônica, não dependemos dos nossos esforços, do nosso próprio salário. Deus nos abençoa, né, através da chuva, do crescimento das plantas. A nossa fé é exercida e não podemos esquecer, nós somos chamados, né, a estabelecermos pontos de pregação do evangelho nas cidades próximas daqueles lugares onde os que estiverem no campo poderão terminar a pregação do evangelho. Então, não é criar um bunker, né, o bunker no campo, se blindar e criar casas ou cômodos de concreto ou de metal, de maneira que o sinal do celular não possa entrar lá e ninguém possa saber onde nós estamos, né? Porque ali eles vão localizar quem não recebeu a marca da besta. Não se trata disso, não se trata de isolamento. Se trata de terminar o preparo para antes da segunda vinda de Jesus e terminar a missão também, ok? Então, semelhante atitude seria abertamente contrária aos princípios deste governo. Está falando dos Estados Unidos, né? Ao espírito de suas instituições livres, às afirmações insofismáveis e solenes da Declaração da Independência. Está falando do contexto que vai levar ao surgimento da imagem da besta, né? A lei dominical nos Estados Unidos. Os fundadores da nação procuraram sabiamente prevenir o emprego do poder secular por parte da igreja com seu inevitável resultado: intolerância e perseguição. A Carta Magna estipula que o Congresso não fará lei quanto a oficializar alguma religião ou proibir o seu livre exercício. Essa é a realidade que se espera dos Estados Unidos, ok? Será jamais exigida como requisito para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. Somente em flagrante violação destas garantias, a liberdade da nação poderá qualquer observância religiosa ser imposta pela autoridade civil. Mas a incoerência de tal procedimento não é maior do que o que se encontra representado no símbolo. É a besta de chifres semelhantes ao de cordeiro, falando aqui dos Estados Unidos, né? Professando-se pura, suave e inofensiva, que fala como dragão. Em algum momento no futuro nós veremos esse poder ainda falando como dragão, né?
defende a democracia, a liberdade, mas ao mesmo tempo oprime países que não estão de acordo com a democracia e define uma liderança geopolítica militar conforme os seus interesses também, né? Roma está visando a estabelecer o seu poder para recuperar a supremacia perdida. Estabeleça-se nos Estados Unidos o princípio de que a igreja possa empregar ou dirigir o poder do Estado, de que as observâncias religiosas possam ser impostas pelas leis seculares. Em suma, o que a autoridade da igreja e o Estado devem dominar, a consciência. Esse é o plano de Satanás, esse é o plano do papado. E Roma terá assegurado o triunfo nesse país. Como isso vai ocorrer? Não sei quem está fazendo algum desenho aqui. Talvez foi sem querer com o celular, tá? Depois a gente... Não sei como retirar, mas enfim. Vamos adiante. Como o sábado se tornou o ponto especial de controvérsia por toda a cristandade e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que esta minoria seja objeto de ódio universal. E insistir-se-á em que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da Igreja e lei do Estado não devem ser tolerados, que é melhor que eles sofram do que as nações inteiras sejam lançadas a confusão e ilegalidade. O movimento da Reforma Nacional, exercendo o poder da legislação religiosa, manifestará, quando plenamente desenvolvido, a mesma intolerância e opressão que prevaleceram nos séculos passados. Concílios humanos assumiam então as prerrogativas da divindade, estabelecendo sob o seu poder despótico a liberdade de consciência e a prisão. O exílio e a morte seguiam os que se opunham aos seus ditames. Se o papado e os seus princípios forem de novo conduzidos ao poder pela lei, os fogos da perseguição de novo se acenderão contra os que não quiserem sacrificar a consciência e a verdade em deferência a erros populares. Este mal está prestes a realizar-se. Terminamos com os últimos slides aqui. E nós falamos bastante sobre isso, né? Mostramos várias evidências de como os protestantes estão borbulhando, né, aos seus líderes políticos o estabelecimento de leis dominicais. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Por um ato nacional impondo o falso sábado, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão de consciência. Não sei qual será o desfecho das eleições nos Estados Unidos, mas por um lado nós temos a opção de um republicano retornando ao poder. Se isso ocorrer, os protestantes virão com mais força do que eles tiveram no primeiro mandato, né? Ou se ainda o Partido Democrata se mantiver no poder, as chances de manter esses conflitos com a Ucrânia, com a Rússia, são muito claros e nítidos, né? E o apoio às questões de conflito, né? Aborto, agendas LGBT, meio ambiente, globalização, entre outros, tem o perfil do atual Partido Democrata, né? Então, como for o avanço das profecias vai ocorrer. Os protestantes têm se intrometido com o papado, patrocinando-o, têm usado de transigência e feito concessões. Quem está mudando? Os protestantes ou o papado? Os protestantes. E nós também somos protestantes. O que nós temos mudado desde a nossa fundação? Os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter do romanismo e aos perigos que se devem recear com a sua supremacia.
O povo necessita ser despertado a fim de resistir aos avanços deste perigosíssimo inimigo da liberdade civil e religiosa. Os dignatários da Igreja e do Estado unir-se-ão para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. O poder judiciário também estará envolvido nessa corrupção, né? A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade, né? Países se dizem demócratas, né? Ou com democracias e fraudes eleitorais, né? É, mau uso do dinheiro público, corrupção generalizada, tudo isso traz desânimo, né? E se faz perder o senso de justiça, né? O mesmo na livre América, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. A liberdade de consciência obtida e tão elevado preço de sacrifício não mais será respeitada. O que Deus nos concedeu como o segundo maior dom, né? O primeiro e o maior de todos foi Cristo. O segundo é o dom da liberdade. Quando um poder humano forçar a consciência de outros seres humanos, então será o início, será o fim da misericórdia de Deus, né? Mais cedo ou mais tarde, as leis dominicais serão promulgadas. Nós não sabemos quando, né? O povo deve ser despertado em relação aos perigos do tempo presente. Os vigias estão adormecidos, estamos com anos de atraso. Nós terminamos nossa série com um apelo para que nós continuemos alertas, com o foco correto, não no foco dos sinais, não se uma terceira guerra mundial vem, não se já acabou o tempo de graça, não se. Mas nós estudamos os sinais de Jesus porque, estudando a palavra de Deus, nós alimentamos a nossa fé. E quando os sinais vierem, nós teremos o poder, né, pela sua graça, para poder tomarmos as decisões corretas, tendo discernimento do que de fato está ocorrendo. Ok? E nós poderemos dar passos de fé em confirmação de um relacionamento que nós já iniciamos, um preparo que nós já iniciamos. Certamente Ele é fiel e Ele é poderoso para terminar a boa obra que Ele começou em nós. Que Deus nos abençoe para que nós mantenhamos esse desejo de estudar a palavra de Deus e nos dê forças, né, e oportunidade para nós continuarmos com uma nova série. Como preparar a nossa saúde mental para o tempo do fim. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, querido Pai, te agradecemos pela tua palavra, pela oportunidade, Senhor, de termos estudado ao longo de várias semanas Mateus 24, com profundidade, com conexões maravilhosas a respeito de Daniel, Apocalipse. Obrigado, Senhor, pelos teus conselhos, pela tua misericórdia, longanimidade, tantos anos de história do povo de Israel, do Adventismo, do protestantismo, Senhor, sendo evidenciado que nós nos acomodamos ao mundo, estamos adormecidos, estamos mornos, mas sabemos, Senhor, que são as crises que vão despertar o mundo, despertar o povo, serão os sinais que levarão a muitos a receberem um último apelo, uma última mensagem de arrependimento e de aceitação do verdadeiro Evangelho. Que nós estejamos alimentados, preparados com uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, para que quando ouvirmos o sinal do noivo, que o noivo se aproxima, nós possamos ter essa reserva do Espírito Santo e possamos fazer parte do grupo que é representado pelas 5 virgens que estavam preparadas. Abençoe-nos, Senhor, perdoe-nos os pecados, prepare-nos para o teu reino. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém.